O ano era 1996. Um novo tipo de medo estava prestes a tomar conta do mundo dos videogames. A Capcom, uma desenvolvedora de jogos japonesa, lançou Resident Evil para um público desprevenido. O jogo, dirigido por Shinji Mikami, inspirou-se em várias fontes. Uma influência fundamental foi o próprio Sweet Home da Capcom, um RPG com tema de terror lançado em 1989. Enquanto Sweet Home lançou algumas bases, Resident Evil redefiniria o gênero survival horror. Resident Evil levou os jogadores para as montanhas Arklay, nos arredores de Raccoon City. Uma série de assassinatos horríveis havia acontecido. A unidade policial STIRS, Special Tactics and Rescue Service, foi enviada para investigar. Mal sabiam eles que estavam entrando em um pesadelo. Os jogadores controlavam Chris Redfield ou Jill Valentine, membros da STIRS. Presos em uma mansão infestada de criaturas horripilantes, eles tiveram que lutar para sobreviver e descobrir a verdade. O jogo foi um sucesso de crítica e comercial. Ele combinou ação, resolução de quebra-cabeças e uma atmosfera arrepiante. Recursos limitados e a ameaça constante de morte mantinham os jogadores tensos. O sucesso de Resident Evil gerou uma franquia que continua até hoje. Consolidou seu lugar como pioneiro no mundo do survival horror. O uso inovador de ambientes tridimensionais e ângulos de câmera fixos do jogo criou uma atmosfera única e perturbadora. Fundos pré-renderizados adicionaram ao apelo visual do jogo, fazendo com que os ambientes parecessem realistas e assustadores. Os recursos limitados e a necessidade de gerenciar cuidadosamente o inventário aumentaram a sensação de vulnerabilidade e tensão do jogo. No centro do apelo duradouro de Resident Evil estão seus personagens memoráveis. Chris Redfield e Jill Valentine são os protagonistas originais. Eles se juntam a um elenco de aliados e vilões que se tornaram ícones no mundo dos videogames. Chris é um piloto e atirador habilidoso, conhecido por sua força e determinação. Jill, por outro lado, é especialista em explosivos e arrombamento de fechaduras, mostrando sua inteligência e desenvoltura. Juntos, eles incorporam a coragem e a resiliência necessárias para enfrentar os horrores que os aguardam. A própria equipe STARS é repleta de personalidades interessantes. Albert Wesker, o capitão da equipe, inicialmente aparece como um líder estoico e enigmático. Barry Burton, um membro veterano, fornece orientação e apoio aos membros mais jovens. Rebecca Chambers, uma médica novata, usa seu conhecimento e habilidades para ajudar seus companheiros de equipe. Esses personagens, cada um com suas próprias forças e fraquezas, são lançados juntos em uma luta desesperada pela sobrevivência. Conforme a série avança, novos personagens emergem. Leon S. Kennedy, um policial novato pego no surto de Raccoon City, e Claire Redfield, irmã de Chris, juntam-se à luta contra a Umbrella. Ada Wong, uma espiã misteriosa com sua própria agenda, adiciona outra camada de intriga à história. Esses personagens, novos e antigos, se envolvem em uma teia de conspirações, traições e criações monstruosas. A Mansão Spencer, uma mansão aparentemente abandonada nas montanhas Arklay, serve como cenário icônico para o primeiro jogo Resident Evil. Esta grande propriedade, cheia de segredos e horrores, torna-se um personagem por si só. À medida que os jogadores exploram seus corredores sombrios e resolvem quebra-cabeças intrincados, eles descobrem a verdade sinistra por trás de sua existência. A mansão, de propriedade da enigmática família Spencer, era secretamente uma fachada para os experimentos ilegais da Umbrella Corporation. Nas suas entranhas, cientistas trabalhavam incansavelmente, criando armas biológicas terríveis que em breve seriam lançadas sobre o mundo. A atmosfera sinistra da mansão, intensificada pelos ângulos fixos da câmera do jogo e recursos limitados, criou uma sensação constante de dread and suspense. À medida que os jogadores se aprofundam nos segredos da mansão, eles encontram os resultados grotescos dos experimentos da Umbrella. Zumbis, criaturas mutadas movidas por uma fome primitiva, vagam pelos corredores, procurando se alimentar dos vivos. Cerberus, uma arma biológica canina monstruosa, guarda os terrenos da mansão.
Os Hunters, criaturas reptilianas ágeis e mortais, espreitam os corredores da mansão, suas garras afiadas capazes de rasgar carne com facilidade. A própria mansão é uma prova dos horrores que aguardam aqueles que ousam descobrir a verdade. Serve como um lembrete constante dos perigos representados pela ambição científica desenfreada e as consequências da ganância corporativa. Os horrores da mansão Spencer foram apenas o começo. O pesadelo logo se espalhou para Raccoon City, uma metrópole movimentada que se tornaria sinônimo da franquia Resident Evil. Conforme o T-Vírus, um vírus mutagênico criado pela Umbrella, se infiltrou no abastecimento de água da cidade, o caos e a destruição se seguiram. Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Nemesis mergulham os jogadores no coração do surto. Leon S. Kennedy, em seu primeiro dia como policial, e Claire Redfield, procurando por seu irmão Chris, se veem presos em uma cidade à beira do colapso. As ruas estão tomadas por zumbis, desesperados por carne humana. Marcos familiares são transformados em paisagens de pesadelo. A cidade se torna um campo de batalha pela sobrevivência. Leon e Claire encontram outros sobreviventes, cada um com sua própria história para contar. Eles enfrentam criaturas novas e terríveis, mutadas pelo T-Vírus. Nemesis, uma bioarma implacável projetada para caçar e eliminar membros da STARS, persegue Jill Valentine pelas ruas devastadas. A queda de Raccoon City serve como um lembrete severo das consequências devastadoras de surtos virais descontrolados. Destaca a fragilidade da civilização humana diante de tais ameaças, e a importância da responsabilização daqueles que as criam. Seção 5. Ameaça biológica global. O vírus escapa da contenção. Os horrores de Resident Evil não se limitam a Raccoon City. Conforme a série avança, a ameaça do T-Vírus e outras armas biológicas se torna uma preocupação global. Das aldeias remotas da Europa às regiões devastadas pela guerra na África, o vírus não conhece fronteiras. Resident Evil 4 leva os jogadores a uma vila rural na Espanha, onde Leon Kennedy deve confrontar um novo tipo de horror. Las Plagas. Parasitas que controlam mentes que transformam seus hospedeiros em fanáticos. Resident Evil 5 transporta os jogadores para a África, onde Chris Redfield investiga uma ameaça bioterrorista e confronta seus demônios do passado. A série explora as consequências de longo alcance do bioterrorismo e os dilemas éticos que cercam o desenvolvimento e o uso de armas biológicas. Destaca a importância da cooperação internacional e a necessidade de evitar que tais armas caiam nas mãos erradas. A disseminação global do vírus ressalta a interconexão do mundo moderno e a necessidade de uma resposta unificada a tais ameaças. Levanta questões sobre o papel dos governos, corporações e indivíduos na prevenção e resposta a ameaças biológicas. Seção 6. Heróis e vilões. Personagens icônicos e suas motivações. Ao longo da série Resident Evil, os jogadores encontram um elenco diverso de personagens, cada um com suas próprias motivações e complexidades. Do heróico Chris Redfield e Jill Valentine, à enigmática Ada Wong, e ao sinistro Albert Wesker, esses personagens conduzem a narrativa e moldam o destino do mundo. Chris Redfield, o principal protagonista da série, é um símbolo de determinação e coragem inabaláveis. Assombrado pelos horrores que testemunhou, Chris dedica sua vida a erradicar as armas biológicas e levar os responsáveis à justiça. Jill Valentine, sua parceira e amiga próxima, compartilha sua resolução inabalável, usando sua inteligência e desenvoltura para combater as forças da Umbrella. Leon S. Kennedy, apresentado em Resident Evil 2, evolui de um policial novato para um agente governamental habilidoso, confrontando ameaças bioterroristas ao redor do mundo. Seu crescimento como personagem reflete a própria evolução da série, do survival horror à jogabilidade orientada para a ação. Do lado do mal está Albert Wesker, o principal antagonista da série. Movido pela ambição e pela sede de poder, Wesker manipula eventos das sombras,
buscando remodelar o mundo de acordo com sua própria visão distorcida. Sua astúcia e crueldade o tornam um adversário formidável. Os personagens de Resident Evil, heróis e vilões, são trazidos à vida por meio de diálogos memoráveis, histórias de fundo convincentes e suas interações com o mundo do jogo. Eles adicionam profundidade e complexidade à narrativa, tornando a série mais do que apenas uma coleção de sustos e monstros horríveis. Seção 7. Do jogo à tela. O universo cinematográfico de Resident Evil. O sucesso dos jogos Resident Evil levou inevitavelmente a adaptações em outras mídias, principalmente no cinema. A série de filmes Resident Evil, dirigida por Paul W. S. Anderson, pegou os conceitos básicos dos jogos e os transformou em uma nova narrativa, introduzindo novos personagens e histórias. Mila Jovovich estrela como Alice, um personagem original criado para os filmes. Alice, uma super-soldado geneticamente aprimorada, luta contra a Umbrella e as hordas de mortos-vivos em um mundo pós-apocalíptico. Os filmes, embora se desviem significativamente dos enredos dos jogos, capturam o espírito da franquia, oferecendo entretenimento cheio de ação com uma dose saudável de terror. A série de filmes Resident Evil, que abrange 6 filmes, alcançou sucesso comercial, tornando-se uma das adaptações cinematográficas de videogame de maior bilheteira de todos os tempos. Enquanto os fãs debatem sua fidelidade ao material de origem, os filmes sem dúvida apresentaram o mundo de Resident Evil a um público mais amplo. Além dos filmes de Anderson, um filme de reinicialização, Resident Evil. Bem-vindos a Raccoon City, foi lançado em 2021. Este filme teve como objetivo ser uma adaptação mais fiel dos 2 primeiros jogos, focando nos eventos em Raccoon City e apresentando personagens icônicos como Leon, Claire e Chris. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, demonstrou um interesse contínuo em trazer o mundo de Resident Evil para as telonas. Seção 8. Um legado de medo. O impacto de Resident Evil nos jogos e na cultura. O legado de Resident Evil se estende muito além de sua própria franquia. Ele desempenhou um papel fundamental na formação do gênero survival horror, influenciando inúmeros jogos que se seguiram. Sua mecânica de jogo inovadora, personagens memoráveis e atmosfera arrepiante deixaram uma marca indelével na paisagem dos jogos. A ênfase do jogo em recursos limitados, resolução de quebra-cabeças e narrativa atmosférica se tornou a marca registrada do gênero. Sua influência pode ser vista em jogos como Silent Hill, Fatal Frame e Outlast, todos os quais devem uma dívida à fórmula inovadora de Resident Evil. Além disso, o impacto de Resident Evil se estende além dos jogos. A franquia permeou a cultura popular, inspirando quadrinhos, romances e até atrações de parques temáticos. Suas criaturas icônicas, particularmente os zumbis, se tornaram um elemento básico do entretenimento de terror, influenciando inúmeros filmes, programas de TV e livros. A capacidade de Resident Evil de se reinventar, adaptando-se às mudanças nas tendências dos jogos, permanecendo fiel aos seus elementos centrais, tem sido a chave para sua longevidade. Dos ângulos fixos da câmera e controles de tanque dos primeiros jogos à perspectiva por cima do ombro e jogabilidade orientada para a ação de edições posteriores, a série evoluiu constantemente, atraindo novas gerações de fãs. Seção 9. O futuro do medo. Novos capítulos na saga Resident Evil. Apesar de sua longa história, a franquia Resident Evil não mostra sinais de desaceleração. A Capcom continua a lançar novas edições, explorando novas mecânicas de jogo e revisitando entradas clássicas com remakes modernos. Resident Evil 7. Biohazard, lançado em 2017, marcou um retorno às raízes do terror da série, mudando para uma perspectiva em primeira pessoa e enfatizando o horror psicológico. Resident Evil Village, lançado em 2021, continuou essa tendência, combinando ação e horror em um novo cenário arrepiante. O futuro da franquia parece brilhante, com a Capcom comprometida em entregar novas experiências que honram seu legado
e expandem os limites do terror. Seja por meio de remakes de títulos clássicos ou entradas completamente novas, Resident Evil está pronto para aterrorizar e entreter os jogadores por muitos anos. O apelo duradouro de Resident Evil reside em sua capacidade de explorar nossos medos primitivos, confrontando-nos com os horrores do desconhecido e as consequências da ambição desenfreada. À medida que a tecnologia avança e os jogos evoluem, Resident Evil sem dúvida continuará a encontrar novas maneiras de nos assustar, lembrando-nos de que o verdadeiro horror nunca morre de verdade, ele simplesmente evolui.